Técnica desenvolvida pela Embrapa Instrumentação permite a detecção de mercúrio no solo. Sobre este assunto, eu falo agora com o pesquisador da Embrapa Instrumental, Paulino Vilas Boas, está aqui no telão. Paulino, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores do Terra Viva. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no programa, poder falar um pouquinho sobre esses trabalhos que vem fazendo na Embrapa Instrumentação. Obrigada, o prazer é nosso de receber vocês. Conta pra gente, como é que é essa técnica? Olha, essa técnica é uma das técnicas que nós chamamos de... faz parte de uma tecnologia quântica de primeira geração. Acho que a minha colega já fez uma entrevista aqui recentemente falando sobre essas tecnologias. Então, essa técnica nós usamos um laser de alta potência que incide sobre a amostra. Isso gera um sinal, uma luz. Essa luz, nós não conseguimos identificar muita coisa só pela luz, mas usamos equipamentos específicos para isso. Nós conseguimos resolver, então, esse sinal. E, a partir desse sinal, nós conseguimos identificar todos os elementos que tem na amostra, então, macronutrientes, micronutrientes, contaminantes. E também, a partir da intensidade desse sinal, nós conseguimos quantificar quanto que tem desses elementos. Então, é uma técnica que nós já estamos usando em parceria com a empresa aqui de São Carlos mesmo, para fazer quantificação de fertilidade do solo e até outras propriedades do solo. Então, é uma técnica poderosa porque permite quantificação multielementar de vários elementos e também É uma técnica, então, vê muito além do olho, né? Assim, do que o nosso olho consegue ver, do que o olho do pesquisador consegue ver. Com certeza. É uma técnica mais recente, né? Então, ela vem para ajudar nesse processo de análise de solos, porque é uma técnica muito mais rápida, é uma técnica mais não é tão cara em relação a técnicas convencionais. Enquanto que as técnicas convencionais, nós analisamos cada elemento um por vez, na técnica que nós trabalhamos aqui, nós conseguimos analisar todos eles com uma única medida. As técnicas convencionais levam dias para entregar um resultado. A nossa técnica é capaz de entregar esse resultado em 5 minutos. Nesse caso agora, né, da nossa entrevista, é o mercúrio, né? O foco de vocês é o mercúrio. Sim. Nesse caso, o mercúrio é um dos elementos mais tóxicos para a saúde humana. Então, assim, a nossa preocupação inicial desse trabalho foi mais a questão de contaminação ambiental e também para a questão de contaminação para a saúde humana. Então, o mercúrio, ele mesmo em concentrações muito baixas, ele é tóxico para a gente. Em concentrações que, pela recomendação da Anvisa, da ordem de 0,5 ppm, que partes por milhão, que é uma quantidade muito pequena. O problema do mercúrio é que ele pode ser acumulado no nosso corpo. Né? Então, à medida que ele vai se acumulando, ele pode ir causando problemas, como até falência de órgãos, problemas neurológicos. Em um caso mais extremo, pode até levar à falência do indivíduo. Então, nesse trabalho, o que nós tentamos mostrar é que a gente conseguia calibrar o sistema com um tipo de amostra, que no caso era o solo, e aplicar para um outro tipo de amostra, que era churume de aterro sanitário. Mas por que a gente estava fazendo isso? Justamente, uma das minhas maiores preocupações aqui no laboratório de ótica fotônica da Embrapa é justamente desenvolver essa técnica para fazer análise de diversos tipos de amostra de solo. Porque no campo nós temos variedades imensas de características do solo. Então, tem solos com textura arenosa, textura argilosa, solos com textura média e também solos litossolos, latossolos, vários tipos de solo. Então, essa técnica ela tem um problema que nós teríamos que desenvolver um modelo para cada um tipo desses solos. Só que esse trabalho, além da preocupação ambiental, né, da contaminação por mercúrio, a outra preocupação que nós tínhamos era desenvolver um modelo que pudesse ser aplicado para vários tipos de amostra. Então, nós conseguimos mostrar que era possível calibrar para solo e aplicar para amostras de churume de aterro sanitário, que é uma amostra totalmente diferente. Ou seja, isso que você falou do custo seria inviável, né? Se fosse uma amostra para cada tipo de solo, né? Isso seria enviado para cada tipo de substância. Exatamente, isso seria uma dificuldade muito grande, porque você teria um custo para cada elemento, para cada substância, e além de, então assim, teria esse custo para cada elemento, e também essas técnicas não conseguem ser usadas para fazer medidas em larga escala. Essa nossa técnica, nós temos uma parceria com a empresa aqui de São Carlos, que ela consegue fazer mais de 1.000 amostras por dia, amostras de solo. Então, isso representa uma possibilidade de poder fazer mapas de fertilidade, mapas de características do solo. Então, isso viabiliza, por exemplo, fazer mapas de
estoque de carbono, que isso pode ser depois negociado no mercado, né, como crédito de carbono, por exemplo. Pauline, e essa análise do solo feita por essa técnica ajudaria o produtor, por exemplo, quando você detectou o alto risco de mercúrio ali, o produtor ele tem tempo ágil para fazer alguma mudança, algo que está errado ali no solo dele? No caso, a contaminação por solos, ela não é muito comum, né? Nesse caso do nosso trabalho, nós usamos o solo como uma matriz, né, um tipo de amostra que nós poderíamos validar a nossa técnica. A contaminação de mercúrio ela acontece mais em regiões que tem garimpo, então a maior parte da contaminação acontece na água e no sedimento do rio. Nós usamos solos porque nós trabalhamos com solos aqui, então para fazer esse trabalho, nós contaminamos a amostra para fazer o modelo e depois aplicar para um outro tipo de amostra. Então, no caso de contaminação por mercúrio, eu acredito que seja bem comum acontecer isso numa propriedade rural, mas pode ter contaminação por outros metais, por exemplo, cromo, chumbo, que também são outros elementos que nós trabalhamos aqui, que essa técnica permitiria medir ao mesmo tempo, inclusive. E para o chorume, a importância, no caso da análise no chorume? Porque pode vir contaminação no próprio aterro sanitário. Então, alguns produtos que podem ser descartados lá, que contenham mercúrio, pode chegar a contaminar, pode ir para o chorume, e o chorume ele pode contaminar esse solo que tiver em volta ali do aterro sanitário. Mas, em termos de propriedades rurais, acredito que é mais incomum isso acontecer. Agora, essa técnica é um trabalho inédito ou não? Sim, a parte inédita do trabalho é justamente nós termos usado, calibrado a técnica para um tipo de amostra e aplicar em outro tipo de amostra. Então, isso abre possibilidades de poder calibrar a técnica num tipo de solo, por exemplo, e depois quantificar outros tipos de solo. Ou então, no caso específico do mercúrio, como nós calibramos para solo e chorume de aterro sanitário, e aplicamos em aterro sanitário, também seria possível nós aplicarmos para alimentos. Então, isso é uma outra linha de pesquisa que nós estamos pensando em começar a trabalhar, que também é para medir contaminação por metais, como o mercúrio, em alimentos. Então, assim, o ineditismo desse trabalho foi justamente desenvolver um modelo que usa, inclusive, princípios físicos, calibrar para uma amostra e aplicar para outra amostra. Ótimo, Paulino. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a participação aqui. Tenha um bom dia. Obrigada, igualmente.